representa orgulho, representa tradição e representa pertença. Eu não tenho nenhuma hesitação em dizer que o pastel de Vozela é o melhor pastel do mundo. Nossa vida, não é? O nosso trabalho, dar a conhecer um bocado o nome da vila. Vidal Manuel Carlos Correia, 52 anos e reside atualmente em Passos Vilharicos. Miguel Correia, 43 anos e resido atualmente em Viseu. Lembro-me na altura, talvez uns 4, 5 anos, quando o meu pai começou a fazer os pastéis de Vozela na nossa garagem, lá da casa da Rua da Ponte. Inicialmente foi na garagem, junto com o meu tio, tinham lá as lonas, uns 3 ou 4, umas 4. Depois, na altura, o meu pai fez obras na parte de cima da casa e arranjou lá 2 salões na parte de cima, foi onde teve essa ampliação do negócio dele. Mas antigamente começou mesmo na garagem, onde ele começou também a aprender, os dois, ele e o meu tio, começaram a dar os primeiros passos. A gente de fora da vila conhece o nome Vozela também através dos pastéis, não só dos nossos, mas também o pastel em si, não é? E é um orgulho também fazer algo que não se vê em nenhum lado, porque o pastel tem as suas características únicas e é um doce que nós achamos que é assim, mais requintado do que qualquer bolo assim, habitual, normal, por assim dizer. E pronto, nós começamos a esticar às 2 da manhã, esticar as massas, e estamos até 10, 10 e meia, sempre a esticar, não, sem... Passa por várias etapas o pastel de Vozela, desde a massa inicial, até separá-la, depois esticar e até a montagem. Fazemos a massa, depois temos que a deixar descansar, que é para ela depois poder abrir e esticar. Na primeira fase cortamos os quadrados que são maleáveis, que é de onde pomos depois a segunda massa. Essa segunda massa é seca e estaladiça e depois leva o doce. Esta massa é feita com água e farinha só. O recheio leva água, açúcar e gemas. Esse doce não é necessariamente feito a condizer com a massa, pode ser feito um dia antes ou 2, não tentar é fresco só. A primeira coisa que fiz foi fazer uma pesquisa para criar a rota de pastel de Vozela, em 2014. Criei esta rota que está ali naquele quadro, que tem 12 pontos, na altura foi 12 pontos. Começa no Largo do Convento, apesar que neste largo ainda não se sabe se existiu ou não convento. O que é certo é que havia lá uma casa muito extensa, estreita e comprida, que só tinha o piso, o resto de chão e o primeiro piso. Aí albergavam pessoas necessitadas. Se calhar começou-se a chamar Largo do Convento também por aí, por causa das pessoas necessitadas que eram acolhidas ali nessa casa e eram acolhidas pelo Padre Francisco. Mas ainda há algumas dúvidas se realmente existiu ou não ali o convento. Depois, claro, tinha que passar nas casas onde se confeccionaram o pastel de Vozela, desde a primeira confecção até agora aos dias de hoje. Então depois passamos ali na primeira casa, que é a casa-mãe, que é a casa onde estas 2 meninas nasceram, que foram estas 2 meninas, que foi Ana Augusta e a Maria da Ascensão, foram daqui para o convento de Santa Clara do Porto, e que aí é que aprenderam a fazer doçaria conventual e trouxeram para cá o pastel de Vozela. Então passamos nessa casa, que é o segundo ponto. Depois também quis associar esta rota às igrejas. Portanto, isto, além de ser uma rota de pastel de Vozela,
parece uma rota religiosa, porque então passamos aqui nesta igreja, que é a Igreja da Misericórdia também, passamos lá em cima na Matriz, no São Frigil, passamos em quase todas as igrejas. E faz sentido, porquê? Porque quem fazia os pastéis de Vozela, a única diversão, entre aspas, a única saída que tinham de casa era para ir à igreja. Ou era para ir à missa, ou era para ir ao terço, ou era para ir rezar. Elas saíam para isso. Ou então estavam na janela a ver as pessoas passar. Elas não eram freiras, mas eram tipo freiras. O livro que lancei em 2017, eu e o Daniel, também foi apresentado naquela igreja. Portanto, foi muito interessante. Depois passamos também ali num sítio que é a estação de caminhonagem, que era um ponto de venda de doçaria. Além de transportarem pessoas, ali foi quando apareceu, quando foi inaugurada, foi um dos maiores desenvolvimentos aqui para a região, para aqui e para todo o lado, onde passava o comboio. E então eles faziam as doceiras da doçaria de feira ou de romaria, iam ali para a estação para vender os produtos. E elas sabiam quando é que chegava as horas de comboio. E então iam, quando saía pessoas, elas estavam lá para vender. Não é, as doceiras dos pastéis de Vozela não iam vender junto com elas com a doçaria de feira, porque o pastel de Vozela não tem nada a ver com a doçaria de feira, é um doce de origem conventual e muito delicado. E, portanto, para vender, nunca foi vendido em feiras, nunca foi vendido nos atos das igrejas, era sempre aconchegado e enviado pelo comboio para Aveiro, para Viseu. Por isso é que a estação é muito importante também aqui nos pastéis de Vozela. Agora não é? Mas quando começaram a fazer os pastéis de Vozela, meados do século XIX, começaram, depois do século XX é que realmente veio a estação e a linha de comboio. Pronto, depois passa por o resto dos produtores todos, já passou por um, que é a Casa-Mãe. Aqui passa também nesta praça, porque a Celestinha de Vigário, que é aquela produtora ali, fazia ali os pastéis, aqui na casa onde é o jornal. Era a casa, tem lá uma tabuleta, uma identificação da rota também. A rota está toda identificada por números e com placas. Então aqui era esta senhora que fazia os pastéis de Vozela, a Celestinha de Vigário. Ela chamava Celestinha de Vigário porque ela era sobrinha e afilhada de um padre daqui de Vozela. Aprendeu com uma senhora que era a empregada da Casa-Mãe, que era a Celestinha, que era a Glória dos Escopitos, perdão. Mas aprendeu por uma grande amizade que tinha com ela, porque a aprendizagem dos pastéis é outra coisa que também é um segredo. É um segredo e muito afunilado. E então, até aos dias de hoje, seguiu sempre em família ou em amigos, mas mesmo amigos muito chegados, tipo família. E ela aprendeu então com a Glória dos Escopitos para poder criar os 2 filhos que teve. Casou-se com um senhor que era o senhor Santos, chamavam-no Esticadinho. Aqui em Vozela toda a gente tem apelidos, até ainda hoje. E então o senhor resolveu, e ele era de Ilha, resolveu ir para a Venezuela e nunca mais apareceu. E ela ficou com os 2 filhos nos braços, não é? Antigamente a correspondência era por cartas, ou então praticamente não existia. Ela deixou de receber cartas e deixou de saber dele. Nunca mais apareceu. Então, ela tinha que criar os filhos com alguma coisa, apesar que esta não era das famílias mais pobres, a Celestinha de Vigário, até era das famílias mais ricas, porque ela tinha um padre na família e era meio caminho andado para ter mais alguma coisa para fazer, até na casa dele, porque ela começou a fazer doces, não foi os pastéis de Vozela, mas a doçaria de Páscoa e assim foi na casa do padre. E ela fazia e tinha jeito para a doçaria. E então
começou a pensar que tinha que criar os 2 filhos, que o marido nunca mais aparecia, e então tentou com essa criada, que era a Glória dos Sete Escopitos, e conseguiu aprender com ela. Entretanto, depois apareceu o marido, já muito velho, já com os filhos criados, doente. E ela, ainda por cima, teve que o aconchegar e acolher e tratar dele. E o que eu estava a dizer é que esta senhora tem uma história muito interessante. Ela era de Moçambique e morreu-lhe a mãe, era órfão de mãe, e o pai não tinha jeito nenhum para as crianças. Pronto. E então quis que ela casasse, assim, sem mais nem menos. Ela ainda era muito miúda, tinha idade para brincar com as bonecas. Então cismou que queria casar a miúda, e era uma miúda bastante abastada. E lá está, depois, como a mãe faleceu, também, portanto, a fortuna também era para ela. Mas o pai era assim uma pessoa muito rígida e muito má, e então quis que ela casasse com o Sr. João Cardoso, que é este senhor aqui, e que tinha vindo do Brasil e que tinha cá negócios e que era um homem com posses, e então cismou que queria casar. Mas ela foi muito forte e disse que bateu o pé várias vezes, mesmo ele indo lá à casa, e que não casava. Foi lá 2 ou 3 vezes e ela nunca saiu de casa. Então o que é que ele resolveu? Resolveu pô-la, antes de ir viver com ele, para a casa dele, na casa destas irmãs Cardosas, para ela aprender a fazer as lides de casa. Pronto. E ela foi e até, pronto, gostava de lá estar e aprendeu tudo e mais alguma coisa de casa, e lá está. Naquela altura já faziam lá os pastéis, que elas vinham muitas vezes a Vozela, as irmãs, para ver a família. E foi por causa disso que, por causa de estar no convento e por causa de virem cá muitas vezes a Vozela, estar com a família, que ensinaram as irmãs e as primas a fazer os pastéis de Vozela. E ela estava lá nessa altura e como era uma mulher também bastante inteligente, aprendeu a fazer tudo e mais alguma coisa, e também se dedicou mais ao pastel de Vozela, que era um pastel diferente. Aqui em Vozela, um pastel de Vozela que veio para aqui em meados do século XIX, e ela teve a oportunidade de vir fazer e depois ainda por cima conseguir fazer, não é? Porque ela esteve lá bastante tempo, lá na casa da família do João Cardoso. Aprendeu a fazer. Entretanto, depois foi viver com ele. Mas ele era um homem que, portanto, não era um homem simpático. Gastou o dinheiro todo da miúda, gastou o dinheiro todo dele, desbaratou o dinheiro todo e depois foi para o Brasil. E então encheu-a de filhos, 14 filhos, a Maria de Jesus, e ela ficou cá, e depois também, entretanto, faleceu. Foi para o Brasil, portanto, faleceu, porque ele era muito mais velho que ela. E ela teve que criar os filhos, 14 bocas a comer todos os dias. E o que é que ela fez? A solução dela foi saber fazer os pastéis de Vozela. E foi com os pastéis de Vozela que ela criou os filhos e conseguiu vingar na vida. É um pastel muito delicado, é um pastel muito leve, e é um pastel, quando eu pessoalmente, quando como o pastel e envolvo o pastel na boca com o recheio, com o folhado, cheira a convento. Portanto, acho que realmente, e depois é especial também porque as pessoas também o levam como presentes aqui de Vozela. Também é um bom presente que se leva e que se vai adoçar a boca também às pessoas que não têm possibilidade também às vezes de cá vir. O pastel de Vozela é o ex-libris da doçaria daqui da região. Há mais, e aí há boa doçaria, não é? Temos muito boa doçaria, mas o pastel de Vozela é o topo, é o ex-libris aqui da região.